E aí, sextos anos, beleza? Bom, eu sugeri esse vídeo para vocês porque nós vamos estudar sobre os ancestrais do ser humano e para isso vocês precisam ter uma noção do que é a teoria da evolução das espécies. Espero que o vídeo tenha servido para vocês compreenderem que todos os seres vivos que existem e que existiram na Terra são resultado de milhões de anos de adaptação ao meio ambiente. As espécies atuais descendem de outras espécies que sofreram modificações ao longo do tempo e transmitiram novas características genéticas aos seus descendentes. O exemplo do vídeo usando os pássaros é perfeito para entender. Os pássaros voam para uma ilha onde só existem insetos para comer. Os pássaros que tiverem um bico mais longo conseguem apanhar mais insetos do que os pássaros com bico curto, ou seja, estão mais bem adaptados à ilha. Assim, vai ser mais fácil para os pássaros com bico longo sobreviver e ter filhos. Os que nascerem com bicos longos também vão sobreviver melhor e ter mais filhos. É como se fossem escolhidos ou selecionados para constituir família. Ao fim de muitos anos, em muitos netos, bisnetos e trinetos, há mais indivíduos com o bico longo do que com o bico curto. Se juntarmos a estas alterações no tamanho do bico outras que possam surgir e serem transmitidas de pais para filhos, ao fim de muito tempo temos duas espécies de pássaros diferentes. Foi através deste processo, a que chamamos evolução, que apareceu a enorme variedade e diversidade de espécies de seres vivos que existem hoje ou já existiram. Bom, e o que isso tem a ver com a história? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver porque o nosso tema de estudo é a evolução do ser humano. E para facilitar o entendimento desse monte de nomes que a gente vai ler e escutar, eu passei a tabela da imagem que vocês estão vendo aí, que é a tabela taxonômica. É uma tabela da biologia que serve para a gente classificar os seres vivos. Toda espécie de ser vivo se encaixa dentro dessas classificações aí da tabela, tá? Reino, filo ou domínio, classe, ordem, família, gênero, espécie. O nome popular é uma questão sociocultural, que é como a gente chama no mundão. É de acordo com essa tabela aqui de classificação dos seres vivos que eu digo sempre nos textos que nós, seres humanos, somos primatas, hominídeos, do gênero Homo, da espécie Homo sapiens sapiens, a única espécie do gênero Homo que conseguiu se adaptar a todas as condições climáticas, todas as dificuldades impostas pela natureza. A tabela fala sobre sermos primatas. O que vem a ser um primata? Aqui são algumas espécies que existem e outras que já existiram de primatas, tá? E todas elas têm algumas características em comum. Quais são as principais características dos primatas? O cérebro bem desenvolvido, com o aumento do córtex, somente duas mamas. Todos os mamíferos primatas têm duas mamas apenas. Os primatas também têm capacidade de ficar sobre os dois pés e erguer o tronco. Essa é uma característica que nós herdamos dos nossos ancestrais. O bipedalismo, ou seja, andar sobre as duas patas, que hoje nós chamamos de dois pés, duas pernas, e conseguir erguer o tronco, andar com a postura ereta. Uma dentre outras tantas características dos primatas também, a visão binocular. A visão binocular é essa visão que nos permite dar foco nas coisas. E uma das características mais determinantes dos primatas é o polegar opositor. Nós, primatas, temos o polegar opositor, que é um dedo que nos permite fazer o movimento de pinça com as mãos. Ou seja, um movimento que nos permite segurar, agarrar as coisas. E isso nos deu uma grande vantagem evolutiva sobre outras espécies, beleza? Rapaziada, agora vamos à leitura então. Eu não vou fazer muitas pausas para explicar, eu vou fazer uma leitura mais direta. Os hominídeos. A teoria evolucionista proposta por Darwin e Wallace resolveu um grande mistério científico. Desde o século XIX, arqueólogos e outros estudiosos encontravam em suas pesquisas ossos muito semelhantes aos de humanos modernos, mas os conhecimentos sobre anatomia mostravam que não havia nenhum ser humano conhecido que tivesse ossos como aqueles. Utilizando a teoria evolucionista, os cientistas chegaram à conclusão de que aqueles ossos pertenciam às espécies que antecederam o homem moderno em nosso planeta. Eles ligaram a origem do ser humano a um grupo de mamíferos chamado primatas,
que surgiu na África há cerca de 70 milhões de anos. Sua aparência lembrava a dos lêmures atuais. Uma linhagem dos primatas deve ter originado os primeiros hominídeos, ou seja, seres que já apresentavam algumas características semelhantes às do homem moderno, como a postura ereta. Os mais antigos hominídeos de que se tem evidência foram os australopitecos, ou macacos do sul. Viviam no sul da África. Eles já andavam eretos sobre os dois pés e tinham habilidade nas mãos, mas não fabricavam instrumentos. Em 1974, na Etiópia, descobriu-se o esqueleto de um australopiteco quase completo, de 3 milhões de anos. Depois de se comprovar que se tratava de uma mulher, o esqueleto foi batizado com o nome de Lucy, porque no momento da descoberta os arqueólogos estavam ouvindo a canção Lucy in the Sky with Diamonds, dos Beatles. Em 2010, foi descoberto também na Etiópia um esqueleto 400 mil anos mais velho que o de Lucy, mas da mesma espécie que ela, um Australopithecus afarensis. Denominado de Kadanumu, o esqueleto teria 3 milhões e 600 mil anos. O texto que nós vamos ler agora é o seguinte, fala sobre a evolução do gênero Homo. Então nós vamos conhecer algumas outras espécies do gênero Homo que existiram antes do Homo sapiens. Não são todas as espécies que nós vamos ver nesse texto, são as principais delas, aquelas sobre as quais a ciência tem um maior número de informações, certo? Então vamos lá. O gênero Homo. O gênero Homo, do qual fazemos parte, originou-se há cerca de 2 milhões de anos. Maior volume cerebral e habilidade nas mãos o diferenciavam dos australopitecos. As seguintes espécies fazem parte desse gênero. Homo habilis, como o nome indica, já tinha a habilidade de fabricar utensílios simples de pedra. Alimentava-se de vegetais e carne e provavelmente desenvolveu uma forma de linguagem. Ossos dessa espécie, datados de 2 milhões de anos atrás, foram encontrados no leste da África. Só um detalhe importante a se fundamentar: todo esse processo evolutivo dos nossos ancestrais ocorre em África, tá ok? Exceto essa espécie aqui, que é o Homo neanderthalensis, que a gente vai ver, todas as espécies do gênero Homo surgem na África, beleza? Homo erectus. Além de utilizar utensílios de pedra lascada como machados, era bom caçador. Foi provavelmente a primeira espécie a deixar a África. Em 2001, pesquisadores encontraram na República da Geórgia, na Europa Oriental, ossos humanos que datam de 1.700.000 anos a 1.800.000 anos. Esses achados foram classificados como pertencentes à espécie do Homo erectus. Vejam, foi achado na Geórgia, na Europa, porém a origem do Homo erectus é a África. Ele deve ter sido aí a primeira espécie do gênero Homo a migrar, a sair de um continente e ir para outro. No caso, o continente europeu, sair da África pro continente europeu. E seguindo aí essa dança da evolução e das adaptações das espécies, surgiram aí algumas outras espécies do gênero Homo, tá? Como o Homo neanderthalensis, muito parecido com um ser humano moderno, era caçador e suas diferentes subespécies habitaram a Europa e a Ásia Ocidental, entre 230 mil e 30 mil anos atrás. O Homo neanderthalensis foi um primo, um parente muito próximo da nossa espécie Homo sapiens, que coexistiu com o Homo sapiens, ou seja, o Homo sapiens e o Homo neanderthalensis tiveram contatos, inclusive contatos sexuais. O Homo sapiens surgiu há pelo menos 150 mil anos nas savanas africanas. Savanas são vegetações tropicais caracterizadas por arbustos rasteiros e árvores esparsas. E se espalhou depois por todos os continentes. Era caçador e coletor antes de começar a praticar a agricultura. Também construiu instrumentos diversos e mais elaborados. O Homo sapiens foi a única espécie do gênero Homo que conseguiu sobreviver. E aqui o texto finaliza reforçando aquilo que eu disse. As espécies listadas acima não são as únicas do gênero Homo. Há outras espécies conhecidas, mas que são consideradas pelos estudiosos menos importantes para a evolução humana. O Homo sapiens sapiens, que somos nós, somos noises. Os cientistas acreditam que,
Por ter um cérebro maior que os das outras espécies de Homo, o Homo sapiens sapiens era também mais inteligente. Foi graças à sua inteligência que se desenvolveu a fala, além de outras habilidades como costurar, tocar, esculpir, desenhar. Assim, conseguiu sobreviver. Tem alguma diferença entre Homo sapiens e Homo sapiens sapiens? Ao pé da letra, sim, mas para nós aqui, para fins de estudo de 6º ano, não tem nenhuma diferença, tá? Homem primata, capitalismo selvagem. Oh, homem primata, capitalismo selvagem. Oh, eu me perdi na selva de pedra. Eu me perdi, eu me perdi. I am a caveman, a young man. I fight with my hands, with my hands. I am a jungle man, a monkey man. Concrete jungle, concrete jungle.